Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E continuando aí nossos estudos, né? Estava aqui folheando novamente aqui aquele livro, né? Umbanda Essa Desconhecida, que traz aí uma visão mais esotérica da Umbanda, tá certo? Já comentei com vocês no último livro um pouco sobre os pontos cantados, e eu achei mais um tema aqui que é magia. E achei bem interessante aqui as colocações, né? Mas também queria trazer aqui para complementar um pouco do livro Três Livros de Filosofia Oculta, do Agripa. Esse livro aqui é da Idade Média, né? Não exatamente esse, né? Mas ele foi escrito originalmente, né? Um livro bem robusto, mas ele é muito interessante, ele tem bastante conteúdo para quem gosta aí de conhecer um pouco mais das práticas espirituais antigas, né? Ele é bastante interessante. E tem um capítulo aqui que fala um pouco sobre magia, e eu queria trazer um pouco desse conceito mais tradicional, né, que o Agripa nos coloca aqui e que é bastante interessante. Então, que ele vai dizendo aqui, ó, a magia é uma faculdade de maravilhosa virtude, cheia dos mais nobres mistérios, contendo a mais profunda contemplação das coisas mais secretas junto à natureza, ao poder, à qualidade, à substância e às virtudes delas, bem como o conhecimento de toda a natureza, e ela nos instrui acerca das diferenças e da concordância das coisas entre si, produzindo assim maravilhosos efeitos, unindo as virtudes das coisas pelas aplicações delas, uma em relação à outra, unindo-as e tecendo-as bem próximas por meio dos poderes e das virtudes dos corpos superiores. Então é interessante que nessa visão do Agripa, né, ele vai estabelecendo isso durante todo o livro, tá certo? Na verdade, são 3 livros aqui, e ele vai desenvolvendo essa ideia da magia como sendo algo muito ligado à natureza, muito ligado à harmonia das coisas do universo. Então, tudo de certa forma está interligado, tudo tem uma conexão. Os astros que estão no céu, né? Então ele vai falar de astrologia, ele vai falar que o movimento dos astros influencia a natureza, né? O crescimento das árvores, a movimentação do clima, a movimentação dos mares. Então a gente sabe, né, que a Lua movimenta os mares, influencia na agricultura, influencia em nossas vidas. Então ele vai falando de tudo isso e que magia é o conhecimento de que essas conexões existem e de alguma forma você pode fazer com que essas energias fluam de uma forma mais harmônica, de uma forma a te beneficiar de alguma forma, né? Então, quando a gente fala magia, muitas pessoas se assustam, né? Já imaginam, né, algo mais macabro, alguma coisa assim. Talvez até por uma falta de conhecimento. Então, magia é só mais uma palavra, né, para designar a movimentação de fluidos energéticos, né? A movimentação das nossas intenções, da nossa vontade, tudo isso na verdade é magia. E magia é um tema recorrente dentro da religiosidade espiritualista em geral e também dentro da Umbanda. Então, o Roger Feraldi aqui no livro Umbanda Essa Desconhecida, através do Preto Velho, né, que estava instruindo ele, também vai falar um pouco aqui sobre magia e trazendo um pouco essa ideia da magia muito ligada à nossa vontade, à nossa questão mental. Então, ele pergunta aqui o que é magia, né? E o Pai Velho vai respondendo: tudo no universo é magia. O próprio fenômeno da manifestação é uma consequência da magia, magia divina. Então, o primeiro mago que existe é Deus. Porque veja, Deus, através da sua vontade, né, criou todo o universo, criou tudo que existe, nos criou e assim por diante. Então, foi um ato mágico. E nós, como co-criadores do universo, de certa forma, também produzimos magia todas as vezes que nós criamos alguma coisa. Por exemplo, estou criando aqui este vídeo, né?
se nós fôssemos mostrar esse ato de criação para alguém, há muitos anos atrás, 100 anos atrás, eles iam pensar que era magia, porque desconheciam a tecnologia, né, das câmeras, da internet e tudo mais. Então, magia também acaba sendo algo, um nome para aquilo que a gente não conhece tão bem ou tão profundamente, mas que está aí, né, e através de técnicas podem nos ajudar. Então, ele vai seguindo aqui, ó, podemos definir magia como todo movimento, né? A gente já falou aqui. E aqui, a magia está subordinada a diversas leis que passamos a enunciar. Então ele diz, toda e qualquer magia é mental. Olha que interessante. Então, apesar de a gente, muitas vezes, para fazer uma magia, vai fazer um banho, vai acender uma vela, nós nos utilizamos de meios mais materiais, né? Materiais lá, você vai pegar lá seu alguidarzinho, né? E vai fazer lá algum tipo de ritual. Mas ele já começa nos falando, toda magia, ela é mental, né? E é interessante que é a mesma coisa que o Agripa vai dizer aqui também, né? Apesar dele dar bastante ênfase a essa magia mais natural, né? Essa magia mais natural que usa elementos, né? Como pedras, incensos e tudo mais. Mas mesmo assim ele vai desenvolvendo até o ponto que ele vai fazer essa conexão, né? Claro que aqui já está bem mais mastigado para a gente, né? E mais facilitado. Então, toda e qualquer magia é mental. Toda e qualquer magia está baseada na dinâmica do pensamento. Então, ele já desenvolve, né? Então, é mental. Nós sabemos que é mental, mas como que ela se desenvolve? Pela dinâmica. Então, como nós pensamos, qual que é o ritmo do nosso pensamento, qual que é a intenção, né? A intenção eu sempre digo que é muito importante quando nós estamos fazendo uma oração. Uma oração também é um ato mágico. Quando nós estamos cantando, né, uma música, um ponto cantado, nós estamos fazendo um banho de descarrego ou de energização, acendendo uma vela, defumando, acendendo um incenso, né, para envolver a casa ali com uma energia positiva. Tudo isso depende da nossa intenção e do dinamismo do nosso pensamento. Então, não é só pensar, mas você tem que ter uma constância, você tem que ter como que eu posso dizer? É um ritmo mesmo, né? É pensar constantemente durante aquele ritual, né? Para que as vibrações que teu pensamento produzem possam ser, né, transpassados para o teu campo áurico, né? E a partir dali eles possam serem enviados para o universo. Vamos seguindo aqui, ó. Pensamento atrai pensamento, na razão direta de sua qualidade, intensidade e vontade, tanto de quem emite quanto de quem recebe. Então veja que interessante, né? É aquela ideia, né? Semelhante atrai semelhante. Então, o nosso pensamento vai atrair outros pensamentos, vai atrair campos energéticos de outras pessoas, né? De outros seres, né, da natureza, do universo em geral. Então, com essa atração, nós vamos atrair nosso igual. Então, ele vai dizendo aqui, né? Com a mesma qualidade, isso aqui é importantíssimo. Então, se o nosso pensamento tem uma qualidade X, ele vai atrair a mesma qualidade, né? Então, se nós estamos pensando com raiva em alguém, é essa energia que nós vamos atrair. Agora, se nós estamos pensando em paz, em amor, em harmonia, nós vamos atrair a energia da harmonia que está circulando o planeta. Então, nós vamos nos conectar com essa corrente de energia. A intensidade, né? Quanto mais intenso for nosso pensamento, né, mais força nós vamos ter, e a nossa vontade. A vontade também é algo importantíssimo aqui, e talvez até a coisa mais importante. Porque muitas vezes nós não conhecemos nossa vontade, né? E não vamos confundir vontade com desejo, né? Então, qual é a sua vontade verdadeira? O que é aquilo que você realmente almeja, né? E tanto de quem emite de quanto quem recebe. Então, aí cria uma sintonia. Então, estou orando por alguém, mas esse alguém talvez não esteja
conectado, né, através dos pensamentos. Então, vai ser mais difícil dessa energia chegar até aquela pessoa, né? Vai chegar, mas vai ser mais difícil. Bom, aqui o quarto ponto. O movimento produzido pela vontade pode ser concreto ou abstrato, né? Então, aqui ele fala um pouco, adentrando aí um pouco na questão dos corpos espirituais. Nós temos um corpo chamado corpo mental. Então, esse corpo mental ele é dividido em duas partes, ou algumas escolas vão colocar como dois corpos, tá? Um seria o concreto, né? E outro seria o corpo mental abstrato. Então, são vibrações um pouco diferentes, tá? E no corpo abstrato, a gente vai precisar usar mais símbolos, né? Uma linguagem um pouco mais lúdica, um pouco mais abstrata, né? E mais na energia. Essa vontade pode ser concreta, algo mais próximo da nossa realidade, tá certo? Todo movimento provocado pela vontade do pensamento produz energia, que pode ser positiva ou negativa, né? E daí que ele coloca aqui como magia branca ou negra, mas esses termos aqui não são mais utilizados, tá certo, pessoal? Então, o que ele nos diz? Aquilo que nós já comentamos, né? Que a energia, que a magia vai ser positiva ou negativa, dependendo da sua intenção, da sua vontade. Então, não são os elementos que estão ali, né? Muitas vezes a gente vê ali uma entrega numa encruzilhada, né? E nos assusta às vezes, né? Porque pelo desconhecimento e ignorância. E nós vemos ali alguns elementos, uma garrafa de cachaça, né? Uma farofa, e nós desconhecemos a simbologia ritualística daqueles elementos e nós já julgamos, né, que seria uma magia negativa. Quando muitas vezes é uma magia para uma cura de alguém, né, para abrir o caminho de alguém, para afastar algum mal, né, que está rondando alguma pessoa, e aquela pessoa fez ali aquela oferenda, né? Hoje em dia também não se utiliza mais fazer encruzilhada nas ruas, né? Pessoal, a gente sempre pede para evitar isso, né? Busca um local apropriado e depois, sempre que você fizer suas oferendas, leve embora, né, os materiais. Depois de algumas horas ali que você fica em meditação com as oferendas, não é mais necessário deixar ali, né? Poluindo o ambiente, seja as matas, seja os rios, né? Mesmo nas ruas, tá certo? Então, seguindo aqui, né? Na energia produzida pela emissão do pensamento, é eliminado o espaço. Esse deixa de existir, porém não o tempo. Então, isso aqui é interessante também, né, pessoal? Uma coisa um pouco mais complexa, né, de se analisar. Mas basicamente é que não existem barreiras espaciais, não existe distância. Então, se você está orando ou emitindo pensamento para alguém que esteja lá no Japão, essa energia vai chegar até lá, tá certo? Mas pode levar um certo tempo. Então, existe aí uma questão de tempo e essa emissão também ela dura um determinado tempo. Então, como é energia, a energia ela vai sendo consumida, certo? Então, essa energia ela vai durar um tempo, né, que ela tem uma vida útil, diríamos assim. Então, quando nós emitimos essa energia, não existe distância. Então, se alguém estiver muito distante e você está emitindo um pensamento positivo ou negativo, né, lembrando, ela vai chegar lá a energia, tá certo? Vai chegar em algum momento. Talvez demore alguns instantes, mas vai chegar. E ela vai durar durante algum tempo também, tá certo? Um exemplo disso é no livro Nosso Lar, né, do André Luiz, tem um trecho que é interessante, que é uma pessoa que está lá, né, um espírito que está lá no nosso lar recebendo os tratamentos, e ele está sendo obsediado por alguém que está encarnado na Terra. Veja que interessante, ele está lá no nosso lar, dentro do hospital espiritual, e está sendo bombardeado por energias oriundas de alguém encarnado, né? Mas é um tema interessante que nós podemos até tratar aí em algum outro momento. Mas para vocês verem, não existe distância, inclusive, para o mundo, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aí daí ele vai complementando ali. Toda e qualquer magia é regida por 3 regras básicas. A lei do espírito é Deus, a lei do universo é a evolução e a lei da matéria é o número. Então, aqui traz alguns princípios, né, a respeito, né,
de que quem nos governa é Deus, né? Então, Deus acima de tudo, e sempre com a permissão divina, nós podemos realizar esses atos. Então, sempre pedindo a Deus, lembrando que a lei da evolução, né? Que é a regra para o espírito, né? Nós sempre estamos evoluindo, né? E a questão da matéria está regida pelos números. Isso aí explica um pouco a questão dos rituais, né? Onde você tem determinados números de ervas, números de... Mas também não vem ao caso, isso seria uma coisa mais específica, ritualística, né? Dentro, né, dessa ideia de Umbanda, tá certo, pessoal? O cachorro se agitou aqui um pouco, tá, pessoal? Mas acho que não vai atrapalhar muito. Já estamos finalizando aqui, então. Toda magia é regida pela lei de causalidade, né? Então é a lei de causa e efeito. Toda causa corresponde a um efeito, imediato ou tardio. Então isso aqui é muito importante também, pessoal, porque diz respeito a qual que são nossas intenções e que elas vão ter uma consequência. Então a consequência nós temos que estar bem atentos, porque isso vai acarretar também, né, uma dívida para todos nós, né? Então se nós fazemos algo de mal, mesmo que seja em pensamento e intenção, de certa forma nós atraímos também, né, uma certa consequência com isso. E sendo o pensamento uma forma de energia, produz luz, calor, som, forma, número, tá, etc. Então ele diz aqui que o pensamento também é uma forma de energia. Então, pessoal, um pouquinho aí sobre magia, né, dentro da Umbanda, uma ideia da Umbanda esotérica, né, mas que eu acho muito, que conversa muito com aquela magia mais clássica, né, do Agripa aqui, que eu quis trazer também para vocês. E é um tema que eu acho muito importante, muito interessante, desmistificar um pouco, né? E mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas queria compartilhar um pouco com vocês, já está ficando um pouco longo o vídeo, tá? Eu quero fazer esses vídeos um pouco mais curto para ficar mais fácil para vocês acompanharem também. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, muito axé a vocês, tá certo? Que o nosso Pai Oxalá nos ilumine hoje e sempre.